O projeto Pensar e Fazer Arte, filiado ao GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem a grata satisfação de receber em nossos estudos do Pensar e Fazer Arte a professora doutora Leila Bárbara. Leila Bárbara possui graduação em Letras Anglo-Germânicas, 1960, e doutorado em Letras em 1971, pela PUC São Paulo. Atualmente é professora titular da PUC São Paulo, com estágios de pós-doutorados mais longos em Reading e Liverpool, Inglaterra e Lisboa. Dedica-se à linguística sistêmico-funcional e utiliza a metodologia de linguística de corpos, pesquisando principalmente questões relacionadas ao uso de linguagem e gêneros de interesse para o desenvolvimento de cidadãos para a vida e para o trabalho, com ênfase em descrição do português do Brasil. Portanto, atua principalmente em áreas de interesse da linguística aplicada, análise do discurso, linguagem dos meios de comunicação e linguagem do trabalho. Leila, é um grande prazer recebê-la em nossos estúdios hoje para mais um Pensar e Fazer Arte, para falarmos de linguística. Muito obrigada pelo convite. Eu que tenho prazer de estar aqui. Viu? Muito obrigado, porque... Conversando com você. Nossa Senhora, há quanto tempo de acerto, até que deu certo, graças a Deus. Leila, eu teria uma pergunta inicial, que é quase feita a todos os participantes do Pensar e Fazer Arte, que é a seguinte. Eu gostaria de saber, primeiramente, como nasceu esse gosto por línguas estrangeiras e como você chegou a ser pesquisadora em linguística. O gosto por línguas estrangeiras, eu diria que foi uma coisa praticamente natural. Naquele tempo, faz tempo, eu logo pensei em fazer uma coisa na área de letras, porque eu me divertia, apesar de ter feito científico. Eu entrei Você fez científico? Eu fiz científico porque eu queria ser médica. Ah, sim. Mas eu despertei, porque eu nunca pude dar uma injeção em ninguém, nem olhar sangue, então, claramente não podia ser médica. Então, eu comecei a me interessar pela língua, pela literatura. Eu fui aluna de dois professores muito bons, sabe que eu não sei se eles estão por aí ainda, o Neif Safad e o Masson Moisés. Masson Moisés foi meu também. E eles eram os conquistadores. A gente era adolescente, eles eram jovens, a gente até saía para as festas junto, ambos eram solteiros. Depois o Masson casou logo depois, com uma chará minha. Mas a gente continuou se dando muito bem durante muito tempo. Depois a gente se perde de vista, né? Sim. Quando a gente deixa de ser aluno, encontrou o Masson, eu encontrei na faculdade, estava muito interessada em linguística, mas quando eu estava terminando a faculdade, eu era aluna da Antonieta. E ser aluna da Antonieta é uma experiência, né? Oh, claro. Eu comecei a me interessar pelo ensino de inglês e comecei a estudar mais inglês. Eu estudava só literatura na época da faculdade. E logo que eu me formei, vagou um lugar na São Bento. E eu encontrei com a Antonieta e falei para ela, muito cara de pau, sabe, Antonieta, eu tinha uma colega que ia ser chamada e ela resolveu casar. Então eu falei, eu vou com você quando você for contar para ela que você vai casar e não vai trabalhar. Eu disse para a Antonieta, olha, se precisar, eu ainda estou sem emprego. E eu vim para São Bento. Como eu vim para São Bento, eu já estava no Sion, eu ia para o Desoazô, e logo eu vim para cá. E os outros foram ficando para trás. Sim. Então eu comecei dando inglês. Mas o tempo foi passando e eu comecei a me interessar pela linguística muito mais que por outras áreas, porque eu não tive linguística na faculdade. Começou por interesse mesmo. Começou por interesse mesmo, que eu estava estudando por causa de dar aula de inglês mesmo. E aos poucos eu fui me envolvendo com a linguística. É uma área fascinante, né? Maravilhosa. É uma área fascinante. Maravilhosa.
eu ainda não era muito boa em inglês, mas eu tinha uma boa pronúncia, trabalhei para ir melhorando e comecei a me interessar mesmo pela linguística. Eu dava aula de estrutura. Dava aula de estrutura? Eu dava aula de língua, mas dava aula teórica E deu aula de também. transformacional também? Nos primeiros anos, acho que não. Não, Quando não. é que você foi meu aluno? Eu fui seu aluno em 70 e poucos. Naquela época já Naquela época já era transformacional. já era transformacional. As trees, os tree prunings. Me apaixonei pela linguística e pela linguística transformacional. Mas a linguística transformacional tinha uma coisa que me deixava brava. Você sabe que de santa eu não tenho nada, né? Então eu comecei a me interessar. Essa história de transformacional, você não olhava tanto para o significado, você olhava para a organização. Sim. E eu achava chato. Mas eu queria fazer português também. Eu fazia inglês e queria fazer português, eu estava fazendo. Por volta, acho que de 64, a Antonieta convidou uma amiga minha para dar aula. Ou não foi em 64, foi antes, acho que era 63, 62. Eu tinha acabado de entrar. Nós éramos colegas no Desazô também. E a Helenice foi convidada para dar aula no SEDES, mas resolveu casar e o marido dela era um chato. Ah, sim. Ninguém nos ouça. E disse, não trabalha não. Então eu falei para ela, quando você for desistir do teu trabalho, eu vou com você. E aí você entrou no SEDES? Aí eu entrei no SEDES. E ficou com a Antonieta? E fiquei com a Antonieta, dando Que inglês. maravilha. Dando inglês. Agora ela viu que eu estava me interessando muito pela parte teórica e eu comecei a dar a parte teórica. E no início do pós, como é que foi? Quando o pós foi início do fundado, pós, não é? Eu não entrei nos 2, eu acho, primeiros anos. Na verdade, o pós começou porque logo que eu vim trabalhar com ela, no final do primeiro ano, que eu falei, eu posso continuar a dar aula? Ela disse, depende, você está querendo se especializar? Eu disse, claro. Então era bom você fazer pós. Eu disse, tá bom, vou fazer pós. E me interessei mesmo, sabe? Eu gostei muito de estar fazendo pós, foi muito importante para mim. Logo depois, eu ganhei uma bolsa. E eu, voltando da bolsa... Para onde? Para a Inglaterra? Para a Inglaterra. Fui para Reading. Foi para Reading. Você lembra o pessoal de Reading que Claro. vinha para cá logo Crystal, depois que eu vi? claro. Claro. Crystal, Roach, Isso. quem mais? O Crystal foi meu advisor lá. O Crystal veio umas 2 ou 3 vezes para cá. Maravilhoso, veio. maravilhoso. Muito, muito bom. Mesmo depois que eu já estava formada, ele veio, inclusive. Veio. E aí eu me encantei mesmo pela área, sabe? Eu gostei muito do que eu estava fazendo. E eu voltei já para a faculdade também. Se onde eu a faculdade? Imagina, eu morava na Rua Bahia. Eu ia para Higienópolis, perto do final, ia para a cultura inglesa na Higienópolis, ia para o Desazô, Nossa, tudo na mesma rua, mesmo, com outro claro. nome, mas na mesma rua. Mas foi muito bom, viu? E aí eu já comecei no SEDES e larguei uma das escolas, não me Certo. lembro qual. Deve ter sido o Sion, porque eu gostava mais do Desazô, mas não me lembro tanto. E aos poucos eu fui pegando mais áreas. E daí, o doutorado, antes do doutorado eu tirei uma licença, eu passei um ano em Reading ainda, sem estar fazendo doutorado, voltei, depois eu passei um ano em algum lugar, que eu não me lembro agora, acho que foi em Reading mesmo, mas eu não me lembro. Eu sei que a coisa foi engatando. Eu fiz o doutorado, eu fiz o concurso e eu passei para o nível superior. Maravilha. E aí foi só uma questão de ir largando as outras coisas. E se concentrar realmente na área gigantesca que é a área da linguística. Tá certo. Tá certo. E fiquei só com linguística do inglês.
Tá Mas eu bom. comecei a fazer mais coisas dentro da linguística e fui fazer muita linguística do português. Muito a linguística de Meu português. doutorado foi em português. Se Maria come feijão, até hoje eu lembro. Maria, como feijão, você já estava, você já era meu Já, eu aluno. ajudei você Porque antigamente, deixa-me explicar para o telespectador, não havia computador. Então a gente tinha que ler as teses face to face, cara a cara, para corrigir, para ver se tinha sentido, etc., parágrafo, aspas, tudo aquilo que é requerido numa tese de doutoramento, não pode haver erro. E aí, naquele tempo era carbono, não havia computador, era datilografia. Não é? Era um trabalho assim, infernal mesmo, era infernal. Digitar tudo de novo? Juntar tudo de novo. Você tem o boneco, depois fazer outro boneco, depois fazer outro boneco, depois atrapalhar. Tinha um armário imenso. Isso, com os rascunhos. com os rascunhos. E hoje a juventude já não pode reclamar, porque essa facilidade ajuda muito. Inclusive, corrige o português, não é? Ah, é verdade. É verdade. Que, aliás, E todo. o inglês também. E o inglês quando você também, já precisa. grifa embaixo. Falta uma consoante, falta uma vogal. E isso ajuda bastante. Inclusive, ensina a escrever e ler, não é? É que essa moçada que está na faculdade hoje nem sabe quão bom é aquilo, Não porque sabe. nunca ouviu falar em digitar com carbono. Ai, E mimeógrafo a álcool, era álcool. ai, Tudo que se fazia para a sala de aula era álcool. sujava tudo. Tudo, borrava o stencil, tinha que fazer novamente. Leila, agora vamos tratar mais especificamente do seu campo de atuação. O que diferencia a linguística sistêmico-funcional da linguística tradicional? Olha, eu sempre implicava um pouco com ficar olhando a forma. Tudo era forma. Tudo é forma, tudo era forma. Quando eu comecei a ouvir falar em sistêmica, que eu ainda não era doutora, eu comecei a dizer, linguística é muito mais divertido. Porque olhar a forma pela forma, só se é um moço bonito, né? Porque mesmo assim a gente quer ver se é simpático. Não, e se tem conteúdo Se tem também, porque só a conteúdo, beleza não sustenta. Claro. Mas aí eu comecei realmente a me interessar por sistêmica. Eu fazia transformacional. Sim. E a sistêmica é um desafio maior. A forma é necessária, claro, mas o significado é muito importante, o sentido que faz. O texto entrou. Antes era muito mais orações. Então, o texto entrou e o trabalho com texto é muito mais desafiador. E o contexto também, né? Como o Halliday fala, Claro. with text, context. Né? Exatamente. Porque Essa sem isso também diferença. fica só forma, fica tudo solto. Eu só me interessava pela literatura antes, porque a literatura realmente tinha o contexto, Tem o contexto, a claro. situação, Claro. a cultura, Claro. isso tudo que a sistêmica tem, né? E eu me interessava muito. Eu trabalhei com o Masson, eu gostava muito de trabalhar com ele. Então, esse desenvolvimento, para mim, foi, acho que o que me fixou na linguística. Muito bom. Porque aí eu comecei a brincar com o inglês, mas eu já falava espanhol. E eu brincava com o espanhol. E aí você vai se interessando por mais textos e mais contextos. Sim. E dá muito mais alegria você ensinar desse jeito. Claro, claro. Porque a interpretação depende de cada pessoa. Mas é o caso que a gente pode, porque depende do repertório que você tem. Mas a gente pode chegar a consensos. Claro. Né? Claro. Não, e a necessidade de olhar o texto pelo conteúdo também. Sim, O que aquela forma tem a ver com aquele conteúdo e com aquele léxico. Que maravilha. É uma delícia. é uma delícia. É muito Eu bonito. gosto muito de fazer sistêmica, viu? E na tradicional era tudo solto, como você falou. né? Na tradicional era chute completo, no fundo. Exatamente. Eu não sabia nada de gramática, você sabe? Eu tinha uma terrível dificuldade com gramática, porque aquilo era ensinado
separado do contexto. Separado do contexto. O contexto ia lá, o que interessa saber é se é objeto direto ou indireto. Exatamente. Ao passo que o contexto da vida da língua, né? Ah, claro. Eu acho que porque foi ele também aí. carrega cultura. Claro. Carrega cultura, em cada gênero existe cultura. Claro, claro. Né? E aí você se interessa mesmo pelo que está dito, por quem, para quem, onde, como. Isso. São os fatores primordiais da linguagem. Não Sem preciso isso- falar isso para você, mas teus alunos, com certeza, têm essa realidade que na verdade, foi a sistêmica que trouxe para Sim, nós. sim. Porque a tradicional tinha, mas era meio, vamos dizer, aleatório. Para Meio mim, fechado, né, aquelas Leila, também? decisões eram aleatórias. Contexto direto não tem preposição, objeto direto não tem preposição, objeto indireto tem preposição. Então, qual é a diferença? Só por isso, Só por aquela isso. palavrinha. O verbo é transitivo direto, transitivo indireto. Também. Isso. São coisas que, para mim, são palavras. Não são texto. Sim. Não Sim. dá o contexto direito. E a sistêmica te leva às duas coisas necessariamente. A transformacional te leva à forma, em primeiro lugar. Muito, leva bem, né? Mesmo A sistêmica já entra com tudo. em fonética transformacional é uma grande revolução também. E logo cedo eu tive aula com Halliday. Com a Uma Halliday. das primeiras vezes, todo mundo sabe quem é Halliday, é o pai da sistêmica. O Halliday é o pai O da guru máximo. sistêmica funcional. O Halliday teve a Hassan como por mulher. Ela morreu ano passado, você sabe, né? E ela era uma grande analista de texto. Muito, muito boa. Uma mulher brilhante, viu? E juntaram-se os dois, deu uma maravilha. E deu uma maravilha. Mas não deu um filho linguista. Não deu um filho Não. linguista. O que é que deu? Eu não me lembro o que ele era, mas não é linguista. E, Leila, por exemplo, você está falando em contexto, em cultura, em situação, não é? Da intencionalidade, da intencionalidade que se tem no ato comunicativo, no texto, ou seja oral, ou seja escrito, e a intencionalidade com S, que nós consideramos muito na interdisciplinaridade, que em todo ato de intenção existe uma tensão, não é? Que Isso mesmo. realmente Te chama. que te chama, isso, que te chama. orienta no que dizer. Eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria que você elucidasse ao nosso telespectador, ao nosso telespectador que também é interessado em linguística. Um texto se desenvolve e adquire sentido em dois contextos, o cultural e o da situação. Você poderia explicar para o nosso telespectador como é que isso se dá? Então, para que a gente fala? Para Para quem que a gente fala? Por que a gente fala? E como a gente fala? Isso tudo está presente no texto. Então, a gente lembra que o texto é o que nós dizemos ou lemos ou escrevemos. Tudo isso tem uma realidade social, tem uma realidade psicológica do locutor. Tem uma realidade psicológica e auditiva do interlocutor. A sistêmica parte disso. Tem gente que diz, teoria da comunicação. Mas o que é a língua se não comunicação? A língua é comunicação. Não é? Claro. Então, normalmente a gente fala em contexto, com alguém ou com a gente mesmo. Sim. A gente fala de uma forma que depende de com quem a gente está falando, onde, o que e por quê. Esse é o contexto com quem, onde, como e por quê. É o contexto
da situação. Da situação. Com quem eu estou falando, onde, como e por quê. E quem eu sou. E esse com quem eu estou falando altera completamente o próprio contexto. Tá Né? certo? Isso. Então, eu falo com o Cláudio numa boa, porque a gente se conhece há muito tempo, fui professora, colega e tudo. Sim. Então, isso me permite, eu estou um pouco mais formal aqui, mas não tem importância. Mas é o gravador, né? É aqui. Então, essa interação é a situação, o Sim. contexto de situação. O contexto de situação. Quando eu estou falando com quem, por quê, como. Sim. Mas tem um contexto maior. Aqui estamos conversando dentro da universidade, gravando uma entrevista. Sim. Por isso que eu estou falando tão formalmente. Por isso que eu vim vestidinha direitinho. Então, o contexto da situação também, Que dita a cultura também. que é ditada pela Que é cultura. ditada pela cultura, A exatamente. cultura que determina como a gente vai falar com quem. Quer dizer, muda Você muda. conforme A situação. a situação e aquele que você vai falar, com quem você vai falar. Então, um adulto comum é capaz de falar numa quantidade imensa de situações. Sim. A gente que é professor Nossa. distingue um pouco, não muito às vezes, a situação de cultura Sim. em que a gente está, porque nossos alunos são adultos, a gente está com eles mais próximo, a gente não é tão caquético de velho que vai Claro. falar com muita distância, Sim. a gente se aproxima do Sim. aluno. Isso tudo altera o contexto de situação. Se eu estivesse falando com a Dilma, eu estaria bem colocadinha, chamaria de excelência. De excelência. Nunca de senhoria, né? Porque ela é Não, muito nunca. importante. Se houvesse um juiz aqui, era meritíssimo, mínimo. Meritíssimo. Claro, Tudo numa claro. boa, né? Tudo numa boa. Se a gente não sabe, a gente comete gafe. Se não fala senhor, pelo menos se não souber, né? No mínimo. No mínimo. Mas você não entra para Dilma e fala, oi, você. Oi, nega, tá boa? Não, não dá, né? Pelo Então, amor de Deus. quando eu estudo a língua de uma forma sistêmica, eu vou olhar esses fatores todos e vou entender. E qualquer um de vocês, quando pega um texto, sabe dizer qual é o contexto. Tem E sabe na até definir língua. o gênero. Se você... O gênero dentro Da do qual... linguagem. Da linguagem, aonde aquele texto pode ser... Em qual gênero a gente pode colocá-lo? O que é gênero? O que é gênero? É algo que é falado, tudo que a gente fala está Dentro de um em gênero. um gênero. Aqui nós estamos sendo formais porque é a linguagem da mídia. Sim. Nós estamos tomando os cuidados necessários. A gente Porque escapa às vezes, Porque né? vai para o ar, não é? Porque vai para o ar, Claro. a gente é professor, a gente quer Tá o nome da ser claro, universidade. tem o nome da universidade, Claro. quer ser claro. Claro. Então, esse contexto de situação é um contexto formal. Não vai soltar um palavrão que não pode. Não, não pode. Não pode. Então, isso tudo é determinado pelo contexto. Que contexto? Da situação. Contexto da situação. Mas o contexto da situação está determinado por um contexto muito maior, que é o contexto da cultura onde estamos Exatamente. na minha vida naturalmente. E depois eu viajei, estudei um pouco de espanhol no colegial. Eu me interesso, porque é a língua da tradição, apesar de minha grande tradição ser desse país que está sofrendo tanto hoje, coitado. Muitíssimo. É árabe. Justamente a Síria, que é quem está sofrendo
Os sírios estão A sofrendo retaliação muito. enorme, né? Está uma coisa terrível. Terrível, terrível. Então, só que árabe eu já não falo tão bem. Sim. Eu só consigo me virar no dia a dia. Por quê? Primeiro, em casa, nós falávamos português. Eu aprendi um pouco, sabe por quê? Quando meu pai e minha mãe queriam falar algo que a gente não entendesse, eles falavam árabe. Falavam árabe. Aqui. Ah, Claro. é claro que nós aprendemos uma série de coisas. Claro. Se falasse filho, eu sabia que era do meu irmão. Se falasse filho, era de mim. Claro. Às vezes eles até falavam um nome, que ficava mais fácil ainda. Mas isso tudo, por que eu aprendi árabe um pouco? Porque eu queria saber o que os meus pais Sim. estavam falando, que era Sim. segredo. Sim, sim. Tá certo? O que é? É o meu contexto de cultura que determinou que eu quisesse entender quando eles estavam falando de nós. Ótimo exemplo. Tá certo? Ótimo. É isso que vai levando você a entender. Espanhol, não. Espanhol, eu achava horrível falar espanhol continental europeu, porque a minha mãe falava argentino. Ah, sim. Tá certo? Era argentino. Sim, sim. Então, argentino era bonito e espanhol era feio. Fá, 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 fá. Fofofó. É claro que depois eu soube que era a língua mãe, mas não é por isso que eu falo português de Portugal. Claro, Eu claro. falo português do Do Brasil. E isso tudo é o teu contexto de cultura. Eu não quero passar por outro. Eu sou orgulhosa da minha identidade, então eu Isso. preservo o meu português paulistano, né? Olha. Então, veja, é isso que fala, o contexto de cultura é o grande contexto. É o grande contexto. O contexto de situação é o quem, com que, quando e como. Legal. Esse é o contexto de situação. Muito Falei bem. muito. Não, gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença, foi uma maravilha de papo e gostaria que você voltasse mais para falar mais coisas sobre linguística. E gostaria de agradecer ao telespectador pela sua audiência. Muito obrigado.